Esse é seu discurso maior, desculpa, Albetá. Só para complementar. Vamos lá. Unir o Brasil. Eu vou até pegar isso aqui, porque no debate você usou muito isso, a polarização, a turma tá para a direita, para a esquerda. E aí teve o Lula. O Lula, você deu uma resposta que todo mundo gostou muito, né? Que foi quando ele falou assim, você não veio votar aqui, você estava em Paris, você falou, você estava preso. Isso até não pegou na hora no ar. Mas depois... Eu achei que foi bom isso. E aí a gente viu o Lula muito abatido nesse debate. O que você sente no atual momento do Lula? Porque eu acho que lá ele não apareceu. Primeiro, o diagnóstico do problema. Eu não acho, francamente, que a maioria esmagadora do povo brasileiro é gado ou é fascista. Sabe, eu discordo com toda a veemência como o PT chama 70% do eleitorado de São Paulo, onde nós estamos, mas quase 70% do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de todo o norte brasileiro, de todo o centro-oeste que carrega o Brasil nas costas com a produção agropastoril do Brasil, votaram no Bolsonaro, números redondos. Ora, o Bolsonaro não tinha uma obra. Ele vinha de ser, eu fui colega dele, deputado do baixíssimo clero, enrolado em coisas miúdas, tipo desviar dinheiro de gasolina, compra de imóvel com dinheiro em espécie e tal. Mas as pessoas votaram nessa proporção do Bolsonaro. Por quê? Votaram para protestar contra a mais extensa, profunda e grave crise econômica da história do Brasil, produzida pelo lulopetismo. Nunca a história do Brasil caiu 2,5%, 2%, ou seja, 7% de queda do PIB em 2 anos. Então, na Dilma, né? Na Dilma. Mas assim, então o Lula é o Lula e a Dilma é a Dilma. E quem foi que inventou a Dilma? Ela desceu da onde? Com a popularidade de qual obra? Nada. Foi um dedaço do Lula para continuar mandando. E aí ele faz os números. Então veja, para não incumpridar a conversa, fazendo o diagnóstico. E o Bolsonaro, que teve esse privilégio, essa honra que eu busco de servir essa grande nação como presidente, tendo uma oportunidade, que não é simples, não é fácil, desculpa, eu sou um homem muito experiente, mas o Bolsonaro resolveu também se reconciliar. Aí pega esse filial partido do Valdemar Costa Neto, que vem de ser o cara que foi preso e condenado no mensalão do Lula. E aí abandona uma chance de ouro de transformar o Brasil. Por quê? Porque sendo pessoas diferentes, o modelo de governança política no Brasil é o mesmo desde o Fernando Henrique. O modelo de organizar a economia que produziu extensa inadimplência, 66 milhões e 600 mil pessoas humilhadas no SPC, é o mesmo. O Lula explode o crédito e bota a taxa de juros lá no céu, as pessoas vão ao crediário, não leu a letrinha pequenininha, quando de repente, acabou, está lá no SPC humilhada. 6 milhões de empresas. Então veja, o que está acontecendo hoje? Essa burocracia corrompida do PT usa o Lula de uma forma desumana. Eu conheço o Lula há quase 40 anos. Eu nunca vi o Lula tão enfraquecido, tão debilitado psicologicamente. Ele não conseguiu se defender de um ataque de corrupção do Bolsonaro. Percebe? E aí fica com essas palavras que botam na boca dele para explicar o inexplicável. Eu passo, então, uma campanha inteira dizendo que o PT virou uma organização criminosa, eles me insultam, me agridem todo dia, e depois espero que eu apoie eles no segundo turno. Sabe como é? Nunca mais, Juvenal. O Lula ele falou que vai conversar com você. Ele é um encantador de serpentes, mas a mim ele não me engana mais. Pode enganar muitos brasileiros. Mas deixa eu perguntar um negócio pra você. Mas esses caras passam muita perna em você, né? O tempo todo, a vida inteira. Então, mas por que, Ciro? Veja, você pode achar que é porque eu sou ingênuo, não faz muito o meu gênero, né? Não, né? É porque eu acho que é importante, Emílio, ajudar o Brasil. Veja que coisa mais simples e boba. Eu acho que é importante. Então chega ali, vamos lá. Isso eu estou na estrada faz tempo, então eu vou lembrar aqui para as pessoas que estão me ouvindo. Pelas tantas, o Tancredo Neves, um gênio político brasileiro, resolveu, opa, tem uma brecha aqui. Vamos antecipar o fim da ditadura. Vamos por dentro, no colégio eleitoral, fazer uma eleição indireta. Aí o esquerdismo petista, o Lula na época, não, porque não sei o quê, o colégio eleitoral é da ditadura, não vou, não sei o quê e tal. Ou seja, o colégio eleitoral ia acontecer e aquele colégio eleitoral ia escolher o Maluf ou o Tancredo. É a verdade. O que é que eu fiz? Fui lá e apoiei o Tancredo. O que é que fez o Lula? Foi lá e não deixou o PT votar no Tancredo. Pelo gosto do PT, de novo, lá como hoje, eles querem que o Brasil se desastre para ele explorar a tragédia do povo. É o tal quanto pior, melhor mesmo. Mas tem mais. Chega ali, se eu estiver sendo longo, me interrompa, mas o povo precisa conhecer a história do Brasil para ver que essas coisas vêm de longe. Falar bonito. O que eu falo é a verdade. A verdade é linda. Bom, veja, pelas tantas o Brasil tinha 30 anos de inflação. Daqui o professor sabe disso. 30 anos a inflação mais alta do mundo, porque nós indexamos a economia. Aí veio Itamar Franco, não tinha compromisso com a banqueirada, nem com a especulação financeira, cria um ambiente político, inventamos o Plano Real. Digo, inventamos, eu estava junto, irmão. Você estava lá no Plano Real? Eu estava lá. Aí quando nós fizemos o Plano Real, arriscadíssimo,
focadíssimo para acabar com a inflação, que hoje está de volta na mesa do trabalhador, 17% de aumento nos preços dos alimentos do Brasil. Comecei amanhã hoje denunciando isso e propondo como resolver. O que faz o Lula? Pesquise no Google, meu irmão. Vai lá e fica contra. Na data, o deputado Jair Bolsonaro vai lá e fica contra. O Lula e o Bolsonaro ficaram contra o Plano Real. E eu botei a cabeça no laço, porque se aquilo fracasso, eu tinha que encerrar minha carreira política. E fui para lá para atender o povo brasileiro. Eleitor do Fernando Henrique? Fui eleitor do Fernando Henrique porque o Lula ficou contra o Plano Real e o Fernando Henrique ajudou a fazer o Plano Real. Aí, na sequência, o Fernando Henrique trai tudo que a gente se compromete, passa para o outro lado, eu, garotão, rompo e vou falar sozinho no meio da rua. Essa é a minha vida. Então, veja bem, 2002... Você foi ministro do Itamar. Eu fui do Itamar, no Plano Real, da Economia, da Fazenda. Eu ajudei a fazer o Real. Eu tenho a cédula do Real com a minha assinatura. Então, eu tô lá botando a mão na massa. E o Lula ficou jogando pedra. Ficou jogando pedra contra o Real, contra o Tancredo, contra a Constituinte. Nós fizemos a Constituição brasileira, ela foi o resultado do acordo que foi possível. E o povo ganhou muito com isso. O Lula recusou-se a assinar a Constituição. E eu estava lá ajudando a fazer e assinei. Ajudei a assinar, porque eu era deputado estadual constituinte no Ceará e virei candidato a prefeito ali naquele ano de 88, em Fortaleza. E assim caminha a humanidade. Em 2002, fui candidato contra o Lula, contra o Serra, não ganhei. No segundo turno, ajudei o Lula. Ele me chamou para ajudar para fazer o plano, o projeto de São Francisco. Do São Francisco. Caí de pau, foi cacete, greve de fome de bispo e não sei o quê. Correu o país inteiro explicando o projeto. Tá aí o projeto executado. O Lula desistiu umas 8 vezes. E eu cada vez ameacei me demitir. Então a minha diferença é exatamente essa. Eu tenho espírito público e me guio por ele. Para mim, a política não é meio de vida. E eu só quero ser presidente se for para mudar a história do Brasil.